Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, continuando na nossa marcha falando sobre o sistema maligno da pleia do reino de Zeus, hoje nós vamos tocar na questão do nepotismo. Para você que ainda não está acompanhando as nossas séries de vídeos, eu aconselho a você a ver a nossa playlist que criamos falando sobre o sistema da pleia. O link eu vou deixar aqui no card. Você entra lá e vê o episódio 1, episódio 2 e depois volte aqui para o episódio de número 3, hoje falando sobre nepotismo. Eu vou deixar vocês com uma matéria na Voz Apologética, ela vai discorrer sobre essa questão do nepotismo e no final eu vou voltar com um vídeo e as minhas considerações finais sobre essa questão do nepotismo dentro das Assembleias de Deus em todo o país, ok? Graça e paz a todos inscritos aqui no canal do Presbítero Pedrosa, eu sou a Voz Apologética e no vídeo de hoje falarei sobre a prática do nepotismo dentro das Assembleias de Deus em todo o país. Mas antes de falar qualquer coisa sobre esse assunto, gostaria de convidar a você para se inscrever neste canal de apologética em defesa do Evangelho. Antes de falar qualquer coisa sobre o sistema de nepotismo, eu gostaria de definir esse termo para que você tenha noção do que vamos abordar neste vídeo. Nepotismo é a tendência em favorecer parentes e brindar pessoas relacionadas com cargos ou prêmios. O nepotismo religioso é praticado quando o desejo de poder e dominação tomam conta das mentes e corações, levando os ministros religiosos para expandir suas influências a colocarem sua própria família em posições estratégicas de liderança, com o propósito insano de manter o controle e apropriar-se da casa de Deus. Nestes casos, o indivíduo que acessa uma liderança ou um ministério e até mesmo um cargo eclesiástico alcança por causa de sua proximidade consanguínea e lealdade ao governo em questão, e não por seu próprio mérito ou habilidade ou até mesmo por questões democráticas. O nepotismo religioso é no mínimo imoral, antiético e uma prática pecaminosa perversa. Fica bem claro que na Igreja Verdadeira de Jesus Cristo, não cabe a prática do nepotismo. Não foi porque Maria era mãe ou porque os irmãos consanguíneos de Jesus o reivindicavam a fim de obter prioridades e maiores atenções e privilégios. Para Jesus todas as suas ovelhas de igual modo são. Os vícios do nepotismo são muito comuns nas igrejas cristãs de hoje. O pastor que quer se posicionar no rebanho de Deus, coloca sua própria família em posições estratégicas de poder e controle sobre os demais. Vejamos algumas primícias do nepotismo diabólico. O controle sobre o dinheiro da igreja. Geralmente esse cargo de tesouraria da igreja detém maiores níveis de consanguinidade familiar como, por exemplo, a esposa do pastor, o filho do pastor, o irmão de sangue, o avô ou o sogro. Com essa posição delegada, o ministro garante o controle das finanças. O único que saberá as quantias exatas de dinheiro que entram e saem será de domínio particular. Eles gerenciarão os talões de cheque, poupança e débito com total autonomia. Aqui a família poderá manipular as quantias de dinheiro e pegar o que eles quiserem e usá-los em qualquer coisa que eles queiram, sem ter que prestar contas a ninguém. Quase todas as igrejas independentes, mas também aquelas com caráter de denominação, têm um sistema no qual a família do pastor serve como tesoureiros. É uma maneira muito perspicaz de exercer controle sobre as finanças. É claro que essa é uma prática ilegal, pois se presta à apropriação indébita de fundos e movimentos bancários suspeitos. As leis federais dizem que nenhum parente pode ser colocado na lista de oficiais primários da igreja. É uma forma bem conhecida de corrupção, e na qual muitos governos hoje estão colocando a lupa. Alguns pastores sabem disso e às vezes não colocam a esposa diretamente como tesoureira, mas como segunda signatária do talão de cheques ou como contador. O objetivo é sempre o mesmo: ter controle das finanças direta ou indiretamente. Conheci um pastor que, a fim de evitar qualquer suspeita por parte da congregação sobre a questão de lidar com dinheiro, em vez de colocar sua esposa, colocou na tesouraria o seu cunhado. É o mesmo macaco com uma peruca diferente. A legislação do governo também declara, em relação a organizações sem fins lucrativos, que os tesoureiros ou qualquer oficial da igreja primária deve desempenhar sua função apenas por um período de 2 anos. Em muitas igrejas, essa exigência legal não é cumprida, uma vez que os membros da família do pastor ocupam posições permanentes. É claro que não há transparência, não há integridade. Eles permeiam mais os interesses egoístas de uns poucos, aprisionados pela ganância e intoxicados pelo poder, do que o bem comum da obra de Deus.
Estes são os vícios do nepotismo introduzidos nas heranças de Deus. Eu chamo de o poder sobre a liderança. Os filhos do pastor ou parentes próximos em posições específicas. Os pastores, movidos pela intenção de cobrir tudo o que puderem, e ter a forte convicção de que a igreja é parte de seu patrimônio pessoal, colocarão seus filhos em posições de autoridade na liderança da igreja. Se, por exemplo, um de seus filhos é um músico, embora ele não tenha as habilidades para comandar alguma área importante nos departamentos da igreja, como elogio, apenas pelo fato de ser o seu filho, o pastor vai colocá-lo como diretor de departamento, mesmo sem ele ter experiência em absolutamente nada. Ele colocará outro de seus filhos como o encarregado dos porteiros, outro como coordenador do diácono ou ancião principal, dependendo da idade. Todas essas são práticas nepotistas que desonram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente são comuns nas igrejas cristãs de hoje. Com o tempo, esses parentes do pastor passam a ter tanto poder que se tornam um grupo dominante de elite na igreja. Qualquer pessoa da congregação que levante a voz contra alguma injustiça ou reparação entre os membros ou entre os líderes, este grupo de elite estará encarregado de eliminá-lo do caminho. Eu conheci uma igreja, onde um grupo de elite composto por parentes próximos do pastor, tornou-se protetor dos interesses pessoais e ministeriais dele, assim blindando o pastor local de tudo e de todos. Lamentável isso. Outra coisa lamentável sobre o nepotismo é a consagração espiritual prematura dos mais ricos. Quando a lista de parentes próximos se esgota, alguns pastores se voltam para posicionar outros amigos próximos que possuem poder e influência financeira, tudo com o propósito de segurar a panela pelo cabo. Essas igrejas eventualmente se tornam clãs familiares e um negócio muito lucrativo, tal é o objetivo do nepotismo. Aquele membro que não possui poder aquisitivo dificilmente fará parte da unção sacerdotal. Os ricos, os mais influentes, os políticos e governantes facilmente serão chamados para compor a cúpula poderosa, e o objetivo do poder é abismo puxando abismo. Para sua própria manutenção, o poder precisa do poder. Glória a Deus. Deixa eu interromper aqui porque eu sei que se você chegou até este ponto do vídeo é porque você está gostando da matéria. Se está gostando da matéria, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, deixa comentário e compartilha os nossos vídeos. Faça com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Amém? Dá essa força aí ao trabalho do Pedrosa. Segue então algumas dicas para você identificar se sua igreja se tornou um patrimônio da família. Como é feito então a sucessão e a transferência pastoral dentro do sistema de nepotismo? Há pastores que, quando se sentem velhos e planejam sua aposentadoria, começam a preparar a congregação para uma sucessão de ministério pastoral. Para isso, eles têm seu sucessor pronto, que pode muito bem ser um de seus filhos ou sua esposa. E antes de morrer em muitos casos, eles já designaram um de seus filhos como quem lideraria a igreja. É evidente que para esses pastores, a igreja se tornou um patrimônio pessoal de onde seus filhos são os principais herdeiros, como se a igreja fosse uma fazenda com gado, uma herança deixada de pai para filho. E tudo isso os congregantes cristãos comuns daquele lugar dificilmente notarão. Há muitos pastores que colocam parentes próximos como primeiros na lista de documentação oficial da igreja. Para fins de status legal perante o ministério público, o pastor aparece como presidente da organização religiosa. Em seguida, a esposa ou um dos filhos do pastor está localizado como vice-presidente. Depois, outro filho ou irmão do pastor é secretário do conselho da denominação. Às vezes, para disfarçar, eles colocam outros membros que não fazem parte da família, mas é quase certo que entre os diretores haverá um parente próximo do pastor. Tudo isso faz parte da corrupção existente nas igrejas. O mais deplorável de tudo é que as pessoas nem sabem como sua congregação é organizada. Muitos crentes não percebem que não estão realmente se unindo em uma igreja cristã, embora esta aparentemente tenha um nome de igreja, mas é uma empresa, operada e estruturada com todas as nuances de uma empresa familiar. A corrupção é tão evidente nessas empresas com a fachada das igrejas cristãs, que há muitos casos em que grandes doações feitas por membros ou outras pessoas são registradas não em nome da igreja, mas em nome do pastor, da esposa ou os filhos do pastor. As doações de terra, dinheiro ou outras propriedades que as pessoas generosas dão para a obra de Deus, aumentam os cofres do pastor e se tornam um acréscimo ao patrimônio da família. A sua igreja nomeia a pastora, a esposa do pastor, e os filhos do pastor a pastor? Isso não é apenas um show claro de nepotismo eclesiástico, mas uma aberração doutrinária nefasta. Muitas vezes tenho visto e ouvido que em muitas igrejas, a esposa do pastor, os congregantes, a chamam de pastora.
Até mesmo os próprios pastores reconhecem publicamente suas esposas. Entretanto, as seguintes perguntas podem ser feitas. A Bíblia apoia a posição de um pastor no rebanho de Deus só porque ela é a esposa do pastor? Existe um chamado ministerial ligado ao casamento? De uma perspectiva teológica, o reconhecimento pastoral é válido apenas pelo fato de ser casado com um pastor? São dons e vocações espirituais transferíveis herdou, atribuído ou legitimado por qualquer ser humano, ou são propriedade exclusiva, emitida e autorizada pelo Espírito Santo de Deus em sua soberania ministerial? É lícito, justo e credível, do ponto de vista escriturário, reconhecer como pastor alguém que não tenha sido diretamente chamado por Deus, só porque o pastor da igreja local diz. É louvável e natural que todas as igrejas atribuam valores à figura feminina, mas não há um lugar de destaque que Deus não designou ou autorizou. Estão cometendo uma grave aberração em questões de doutrina e atacando a soberania e a própria ordem de Deus. Não apenas refletem uma ignorância supina no contexto das credenciais do chamado ministerial, de acordo com as Escrituras, mas imprudentemente estão distribuindo funções de autoridade e poder àqueles que não receberam o chamado ou aprovação de Deus para realizar a delicada função pastoral. O acima mencionado é outra evidência de um suspeito nepotismo nas igrejas cristãs. Aquelas mulheres que, sem reivindicar o chamado divino, se proclamam pastorinhas, ou aceitam que os outros dizem que são pastoras só porque são esposas de um pastor, estão usurpando funções e queimando um estranho incenso, que o Senhor nunca lhes ordenou. Não podemos duvidar que as esposas e filhos de pastores tenham algumas habilidades naturais ou dons espirituais. Eles podem exercer essas virtudes para apoiar o ministério para a glória de Deus. Contudo, devemos esclarecer com profunda convicção que uma coisa é servir a Deus e ao trabalho como uma ajuda ministerial adequada e outra bem diferente é assumir uma função pastoral. Há pastores que necessariamente querem elevar suas esposas e filhos, parentes e amigos colocando-os em importantes posições de liderança dentro da igreja sem levar em conta se eles terão habilidades espirituais para desempenhar tais funções. Muitas vezes acontece que a igreja não valoriza o membro que é temente a Deus e espiritualmente maduro e capaz de ocupar funções importantes como presidente, tesoureiro, secretário, coordenador, etc. O pastor não faz a devida reflexão de que porque ele necessariamente quer que sua esposa, filhos ou parentes lidere essas posições. O pano de fundo em muitos desses casos é que o pastor quer manter o poder e o controle. Por isso fará todo o possível para colocar seus consanguíneos nas posições estratégicas de liderança na igreja. Tudo isso é uma forma malévola de nepotismo. Concluo dizendo que o nepotismo é uma estratégia degradante que revela até que ponto os níveis de corrupção atingiram as igrejas que afirmam representar Jesus Cristo. Jesus Cristo detesta ambições pelo poder dos seres humanos e pela busca da glória e supremacia humanas. Mas ele odeia, além disso, a busca de colocação em posições importantes para a nossa família, apenas para presumir ter domínio. Quando a mãe de Tiago e João se aproximou de Jesus, pedindo de joelhos uma posição de destaque para seus 2 filhos no reino vindouro, Jesus respondeu: "Você não sabe o que você está pedindo." Jesus está marcando os limites que devem existir entre os cristãos em relação ao mundo. Para Jesus, a busca de poder e dominação é tão condenável quanto o interesse descontrolado de colocar nossos parentes em posições estratégicas de poder apenas para garantir um futuro promissor e nos ancorar a este mundo. Aqui termino este rápido esboço falando sobre nepotismo, deixando bem claro que a minha função aqui não é de atacar pessoas, mas sim o sistema maligno com que perdura até hoje dentro das Assembleias de Deus em todo o país. Procuro alertar o maior número de pessoas possíveis para essa realidade lamentável que a Igreja de Deus vive nos dias atuais. O presbítero Pedrosa tem sido uma voz apologética combatendo este sistema tenebroso aqui no canal. Deus te abençoe, presbítero Pedrosa. Siga em frente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu quero aqui agradecer aí a voz apologética que brilhantemente discorreu sobre essa questão do nepotismo. Agora, vou deixar vocês com um vídeo de um ex-tesoureiro da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco falando sobre essa questão do nepotismo dentro das Assembleias de Deus. Veja o que acontece nos bastidores daquilo que você acha que é uma igreja séria. Aí você poderia até me perguntar assim: Pedrosa, o que é o sistema maligno da bleia do reino de Zeus? Deixa eu
explicar aqui a você o que é esse sistema. É quando uma denominação que, abandonando suas características iniciais, assume uma postura antagônica à sua origem, contrariando os próprios princípios que ela mesma estabeleceu para si no dia em que ela foi criada. Ou seja, a Assembleia de Deus passa por cima de muitas coisas hoje que ela criou no passado. Está antagônica àquilo que ela mesma desenvolveu. Está entendendo? E dentro desse sistema da bleia do reino de Zeus, a gente encontra a figura do bleiano. O que é o bleiano do reino de Zeus, Pedrosa? É quando o membro desta denominação abandona suas características iniciais, assumindo assim uma postura antagônica à sua fé inicial, contrariando os próprios princípios que este membro, estabeleceu para si no dia em que se converteu ao Evangelho, passando a reverenciar mais a pastores da denominação e a própria instituição em si, do que os princípios fundamentais do próprio Evangelho de Cristo. Então ele passa por cima de tudo que ele estabeleceu como regra de fé em prática, defendendo pastores e a própria instituição. Aqui está um resumo do que é o sistema maligno da bleia do reino de Zeus. Ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e escândalos morais. Nós já falamos sobre ditaduras, já falamos sobre dinastias e hoje o assunto é nepotismo, ok? Eu peço toda a sua atenção para toda a matéria que vai discorrer aqui no vídeo de hoje. Você, como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí está abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que Quase a igreja... 200 mil. Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Apartamento, pagamento do apartamento dele, outras coisas. A esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Você como trabalhava... Então, pessoal, tudo o que mostramos aqui é fato e contra fatos não há argumento. Se você quiser me questionar na minha matéria, questione a matéria. Não venha atacar-me como pessoa. Porque muitas pessoas nos comentários preferem atacar mais o argumentador do que propriamente a sua argumentação. Isso é uma falácia ad hominem. Não pratique isso. Traga as suas contestações aí nos comentários, contestando a veracidade dos fatos que eu acabei de mostrar aqui neste vídeo. E contra fatos, diz o ditado, não há argumento. Ok? Curta, comente, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje liberto desse sistema para fazer oposição contra esse sistema maligno e maléfico das Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe. Até a próxima.